Olá, já está no ar o programa Em Destaque aqui na tela da Record News e também pela TV Sim. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua companhia. Hoje no programa Em Destaque nós vamos fazer uma viagem pelo tempo, com a ótica aí do direito, né? O meu convidado é o Dr. Rafael Câmara, ele é autor do livro A Verdade dos Processos e vai falar um pouco sobre uma análise, vai trazer uma reflexão sobre processos do século XIX que retratam um pouco aí do comportamento, do modo de vida da população naquela época. Doutor Rafael, seja muito bem-vindo aqui ao programa Em Destaque. Muito obrigado pelo convite, muito honrado. Prazer é nosso. Vamos falar um pouco, né, de como surgiu. O livro está aqui comigo, vou pedir a Larissa para cortar aqui, só para a gente mostrar. Olha, aqui esse é o livro, Dr. Rafael Câmara, A Verdade dos Processos. Ele começou com a sua tese de doutorado. A minha tese de doutorado, na verdade, começou com minha dissertação de mestrado, em que eu analisei os autos criminais de uma forma mais ampla e me apaixonei pela história da cidade de Vitória, me encantei pela história das ruas por onde nós capixabas passamos, né? E na tese de doutorado eu estreitei um pouco essa análise, essa investigação para cuidar especificamente dos processos criminais envolvendo escravos, né? E me apaixonei também, não só pela presença desses escravos, mas também me indignei com a escravidão. A escravidão é uma mácula muito grave na sociedade capixaba, inclusive, que não pode ser esquecida. Então, esse livro tenta trazer também à memória do capixaba que nós também tivemos escravos, nós também exploramos a mão de obra negra de uma forma absurda e isso precisa ser relembrado. Mas também esses autos trazem informações que são muito valiosas, assim, do cotidiano do capixaba, de como o capixaba vivia, como ele comia, como eram as festas, aonde eram os locais de efervescência cultural, aonde eram praticados os crimes, quais as relações entre os criminosos e as vítimas, se eram muito próximos, enfim. Eu tentei tirar desses processos o maior número de informações possíveis para o leitor conseguir se ambientar dentro da sua própria cidade, né? Doutor Rafael, muito interessante essa análise, essa reflexão, porque quando a gente vê, né, os livros de história falando sobre a questão da escravidão, ou mesmo aquelas novelas de época que tentam retratar um pouco também esse momento tão triste da história, né, mundial, né, mas especial do nosso país, que ficou por muito tempo, ainda retardou muito para abolir a escravidão, né? Mas quando você fala que traz isso para a nossa realidade, né? Aqui na capital Vitória, aqui onde nós estamos mesmo, no Espírito Santo, na nossa capital, como isso era vivo, né? Você traz esses relatos, lógico, sob a ótica aí dos processos criminais, analisando esses processos criminais, de como essa presença dos escravos era algo muito recorrente, era algo muito comum, não é? Eram chamados escravos de ganho, né? Você alugava o seu escravo para que um comerciante pudesse usar a mão de obra desse escravo para vender o pão, o leite, as bijuterias, enfim. A escravidão em Vitória era ligada ao comércio, né? E por isso os escravos eram muito mais alugados do que explorados pessoalmente, né? Quer dizer, a exploração continuava. Mas eu tentei aí, Fabiano, trazer uma visão também muito precisa daquilo que disseram os escravos. É por isso o título, né? A Verdade dos Processos, para tentar demonstrar aquilo que acontecia pela voz dos escravos, sem filtro. Eu não filtro os depoimentos, eu tento ser o mais verdadeiro e transcrever da maneira mais clara e objetiva possível aquilo que disseram os escravos, para que o leitor saiba, de fato, aquilo que esses escravos passavam, né? Aquilo que os cidadãos também passavam, dentro do seu cotidiano, no seu dia a dia, na sua vida comum, né? Isso que nós fazemos hoje, né? Que daqui a 200 anos as pessoas também possam saber o que nós fazemos hoje de forma verdadeira, né? Sem uma interface, sem nenhum filtro. Entendi. Vamos fazer o seguinte, doutor Rafael, nós vamos para um rápido intervalo, daqui a pouquinho nós vamos continuar conversando um pouco mais, falando sobre o livro do doutor Rafael, A Verdade dos Processos, né? Um livro que ele escreveu falando sobre o escravagismo cotidiano na comarca de Vitória, segundo autos criminais do século XIX. A gente volta já já com o programa de destaque, não sai daí.
Estamos de volta com o nosso programa, hoje recebendo em destaque Dr. Rafael Câmara, advogado e autor do livro A Verdade dos Processos. Está aqui ele falando sobre o escravagismo cotidiano na comarca de Vitória, segundo autos criminais do século XIX. Dr. Rafael, a gente estava comentando sobre isso que talvez seja até novidade para quem está nos acompanhando agora, sobre essa presença de escravos mesmo aqui na capital, né, no século XIX, algo que, assim, muito pouco falado, talvez, né, sobre essa presença. Você relatou para a gente os escravos urbanos, né, que você falou, não é isso? Escravos de ganho, né? De ganho, né, que fala. Eles eram alugados, né, quer dizer, a mão de obra era terceirizada, vamos dizer assim. A gente pode falar um pouco nesses relatos que o senhor analisou, né, desses processos criminais. O senhor conseguiu talvez identificar um pouco também de como era a vida, um pouco do comportamento desses escravos. Por exemplo, onde que esses escravos ficavam, né, aqui na capital? É uma curiosidade também. Aqui, como eram casas de família, os escravos viviam muito próximos a essas famílias. Não eram fazendas, evidentemente, existiam poucas fazendas, né, aqui em Vitória. Nessas fazendas também um cultivo muito limitado, não era vocacionado ao cultivo de café, cacau, quer dizer, a gente tinha fazendas extremamente reduzidas. Então, esses escravos tinham uma relação muito próxima com os seus senhores, né? E por isso que uma coisa importante, assim, até interessante, que a grande parte desses processos havia participação de advogados. A grande parte dos crimes, os escravos recorrentemente eram defendidos por advogados, a indicar que os seus senhores tinha uma relação de proximidade com os escravos, não de carinho, não, a gente não pode embelezar a escravidão, mas é porque o escravo era caro. Né? O escravo custaria hoje 60 mil reais. É mesmo? Né? Eu fiz fazer uma atualização pela libra esterlina, eu fiz a atualização e cheguei a esse valor. Um escravo hoje custaria em média 60 mil reais. Então, quer dizer, o escravo era muito caro. Então, era um bem, era um semovente, era um objeto caro. E por isso você vê a presença de advogados, no sentido de que o senhor tinha a preocupação de libertar esse escravo o mais rápido possível para que ele voltasse ao trabalho. Sim. Então, até essa ideia assim, de compadrio, de amizade, a gente precisa ter cuidado quando a gente trata desses processos, porque as fontes oficiais às vezes nos enganam, né? Então, eu me senti muito orgulhoso por ser advogado e ver que existiam advogados, claro, defendendo escravos, mas reconheço também que essa participação decorre dessa relação financeira e dominial do homem sobre o homem, né? Claro. Mas o que eu busquei de fato foi isso, trazer a verdade, né? Sem arremedos e sem nem romantizar a escravidão, mas também não fazer dela não fazer do meu livro um estudo panfletário, né? Eu tentei trazer apenas aquilo que realmente aconteceu. Tem gravuras da cidade de Vitória da época, tem várias tabelas, tem tabelas indicando as relações familiares, o tipo de crime cometido, quais eram os crimes, quem eram os réus. Então, eu busquei fazer um livro que eu me sentisse com prazer de ler, e acho que, não sei se consegui, mas pelo menos foi esse meu objetivo. Já é a minha próxima leitura, viu? Eu vou ler o livro A Verdade dos Processos, um assunto curiosíssimo, né? Que infelizmente, sem dúvida alguma, mancha a história do nosso país, né? A questão da escravidão. Sem dúvida. E que traz, sem dúvida alguma, também muitas dúvidas de como era, e talvez fica aquela curiosidade, né, de saber como era aquele momento. E eu acho que o que é mais interessante é que o Dr. Rafael Câmara, ele fez uma viagem nessa linha do tempo por meio, né, de análise de autos criminais. Exato. Né? Ou seja, isso se tornou mais difícil da sua pesquisa, porque penso, no século XIX, a linguagem deveria ser ainda mais complexa do que hoje, né? Talvez até termos... deve ter sido difícil, talvez, e a letra, né? A letra também, não é? A letra altamente rebuscada, né? Quer dizer, a transcrição dos autos é muito difícil, né? Isso me rendeu uma cirurgia no ombro, né? Mesmo? Porque você tem que pegar a espátula e virar os processos com uma máscara e tal.
e depois transcrever. Então, Nossa. é um trabalho de garimpo, realmente, um trabalho físico, né? Sim. Mas que, até pelo ineditismo, até porque me parece que é um trabalho novo, assim, me estimulou a fazê-lo e é um filho que está aí no mundo, eu espero que ele tenha vida longa. Né? Muito bacana mesmo, viu, doutor Rafael? O livro ele já está disponível à venda. Quem está acompanhando a gente agora, às vezes tem interesse de adquirir o livro, como que faz? No site rafaelcamara.com.br, Rafael com PH, câmara.com.br. É só acessar lá que tem um livro físico e tem um livro também em PDF, que está à disposição. Pode ler no iPad ou no iPhone, no celular, né? Enfim. No Kindle, enfim, tá tanto no físico. Eu prefiro o físico, né? Acho que é mais interessante, mas também tem PDF. É só acessar que chega em casa autografado, viu? Porque Muito eu bacana. mesmo posto o livro e faço a dedicatória pessoalmente. Muito legal. Olha, gente, nosso tempo está chegando ao fim. Eu quero agradecer muito ao Dr. Rafael Câmara, autor do livro A Verdade. Vou mostrar aqui mais uma vez a verdade dos processos, contando um pouco da história da escravidão aqui na capital Vitória. Ele analisou esse momento, né, o comportamento, o modo de vida nesse momento, nessa época, segundo autos criminais do século XIX. Dr. Rafael, foi um prazer te receber aqui no programa. Muito obrigado, uma honra. Bom, e a você de casa, muito obrigado pela sua audiência e pela sua companhia. Se você quiser rever essa entrevista com o Dr. Rafael Câmara, é só acessar o nosso site, simnoticias.com.br. Um abraço para você e até qualquer hora na Record News, também na TV Sim. Até lá!